Vamos abrir a palavra de Deus no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos de 6 a 12. Malaquias, capítulo 3, capítulo 3. Nós leremos dos versículos de 6 a 12. Quero pedir que você acompanhe silenciosamente Malaquias 3, de 6 a 12. Vamos colocar de pé. Malaquias 3, os versículos de 6 a 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar as crianças à frente. Vamos orar por elas, por nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Todo mundo de olhinho fechado, todas as crianças. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos por estarmos neste lugar que o Senhor reservou para manifestar a Tua glória e o Teu poder. Nós louvamos, ó Deus, porque cremos naquilo que lemos no início do culto. Teu, Senhor, é o ouro, Tua é a prata, tudo te pertence, Senhor. Dá-nos não só a visão de Ageu, mas também de Davi, quando foi desejoso de construir o templo. Nos ajuda a compreendermos a preciosidade da Tua palavra. Não só compreendermos, mas colocarmos em prática. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa os nossos pequeninos, Senhor. Nesta nação, quando nos deparamos, ó Deus, ao longo da nossa existência como nação, com tantos roubos, com tantas autoridades políticas, jurídicas, envolvidas, Senhor, em escândalos e mais escândalos. Tem misericórdia da Tua igreja, que foi chamada para ser sal e luz. Nos ajuda, Senhor, para que possamos olhar para os nossos próprios corações, as nossas casas, a forma como nós temos lidado com as bênçãos materiais que o Senhor tem nos dado. E nos ensina para que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz desta nação, Senhor. Possamos fazer diferença. Que aqueles políticos que se chamam pelo Teu nome, ó Deus, que eles possam corar de vergonha, possam temer e tremer diante do Senhor, e possam entender que ali foram colocados para também serem sal e luz desta nação. Nós pedimos a Tua bênção no entendimento da Tua palavra e na aplicação dela às nossas vidas. Abençoa-nos como Teu povo, abençoa os nossos pequeninos.
Ajuda-nos para que, pelo nosso exemplo também, eles aprendam a temer e tremer diante do Senhor e amar ao Senhor de todo o coração. Nós te oramos assim, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nós recebemos hoje pela manhã e voltamos a receber agora à noite o pastor Andrew. Ele é irlandês, assim como Paul também, que está ao seu lado. Paul e Suzy é um casal que trabalha aqui com o Vale do Senhor. Paul já trabalha há pelo menos 8 anos, Suzy há 2 anos e meio. Suzy é inglesa, Paul é irlandês. Já compreendem, falam bem o português e estão conosco já de algum tempo, inclusive participando de pequenos grupos, né, de casais, e é uma alegria. We are very happy. Ok? Pastor Andrew, welcome. This is your church and your family too. Ok? E quem sabe você dirige umas palavrinhas lá para ele traduz, porque lá o Paul vai traduzir, pedir que Paul traduzisse a mensagem. Paul não queria traduzir. Paul é aquele irlandês, o povo irlandês e principalmente o Reino Unido, há um respeito muito grande. É um pouquinho diferente de nós, brasileiros. O culto começa, você está atendendo o celular, você está conversando com quem está do seu lado, parece que o culto nem começou. Não, há um respeito muito grande, não é? Quando eles adentram o templo, e assim foram ensinados, e nós temos também o que aprender, eles com a gente e a gente com eles também, nesta questão do respeito. Eu prometi a ele, ao Paul não queria traduzir, eu entendi isso, como quem diz, eu vou ficar o culto todo falando, então, não tem problema, você vem lá para frente, fica com ele lá quietinho, qualquer coisa, vem para aqui para o púlpito, se fosse preciso para o púlpito, mas você precisa traduzir, porque há muitos termos técnicos, e o pastor Andrew está apenas aproximadamente 15 dias aqui no Brasil. Então, pegando tudo que é português, ele não percebeu, eu estava de olho, na hora do louvor, eu estava de vez em quando olhando para ele, e ele adorando ali com a nossa letra em português. Aí você fica pensando, o que é que um irlandês vai conseguir cantar em português com tão pouco conhecimento? E às vezes é a nossa angústia também em relação a outras línguas, e aí a gente entende quando o povo de Israel estava exilado, numa nação que não compreendia a sua língua, o povo de Israel, e o povo de Israel não entendia, por exemplo, o que os babilônios falavam. E ali foi muito duro para Israel. Eu quero voltar ao texto de Malaquias. Há 15 dias nós pregamos nele, Malaquias capítulo 1, os versículos de 6 a 14. Se você não estava aqui, se você não participou daquele culto, eu quero convidar você a ir lá no canal do YouTube da igreja, domingo 7 de abril. Tira um tempo, desliga a novela, desliga qualquer outra coisa lá, pega um tempo seu ali para você refletir na palavra de Deus. E nós pregamos sobre maldições da infidelidade a Deus. Eu quero conclamar esta igreja que pastoreamos já há 24 anos, a levar muito a sério aquela pregação. Eu nunca preguei com tanta veemência. Eu até disse para a esposa em casa, eu acho que eu fiquei um pouquinho nervosinho e meti a mão no púlpito, ainda bem que o púlpito não é de acrílico, senão ele teria, acho que, quebrado ali. E quando falamos exatamente no nome do Senhor, da gente tomar o nome do Senhor, como é sério. E falamos sobre maldições da infidelidade a Deus. E eu conversava no gabinete com o pastor Andrew, com o Paul, eu falava e dizia como foi difícil para mim, e é um trabalho, é uma arte, é um trabalho do pregador tentar encontrar um tema para a mensagem. Ele precisa entender o texto, compreendendo a profundidade do texto, a mensagem do texto, ele então construir um tema que seja fiel àquilo que o texto quer transmitir.
E para usar a palavra maldição, maldições da infidelidade a Deus, isso me pesou muito o coração. Eu fiquei refletindo muito até dizer, não, tem que ser essa palavra mesmo. É como a Bíblia diz, maldito, maldito. Não tem alívio, Deus não aliviou. Deus não aliviou. Maldições da infidelidade a Deus, e nós falamos sobre duas maldições. Primeira, a oferta ela não será aceita. Essa é uma maldição. Quando Deus não aceita a nossa oferta. Deus olha e diz, não, você pode entregar isso lá na igreja, você pode apresentar diante dos homens, mas eu não aceito isso. E o pior, a pior maldição, a pessoa não será aceita, e foi isso que a palavra de Deus fala. É só você voltar depois com calma, Malaquias 1, de 6 a 14. Deus diz, eu aceitaria ele, a vossa pessoa, diz o profeta. É muito sério isso, é muito sério. Não é só Deus não aceitar a oferta, seria até bom que ele só não aceitasse a oferta. Mas é ele não aceitar a nossa pessoa, a nossa atitude como filhos, porque, em outras palavras, nós também não aceitaríamos se os nossos filhos fizessem assim conosco. Assim como os nossos governantes também não aceitam, jamais aceitariam, se nós não os respeitássemos, ou se nós não os respeitarmos. Malaquias, o nome Malaquias significa meu mensageiro. Eu não quero aqui falar de maldição, mas como eu disse, eu quero falar das bênçãos, sim, do Senhor. Mas não esqueça a maldição. Isso é um perigo. Tem muito crente focando só nas bênçãos, esquecendo que Deus pesa a mão. E eu digo isso com muito carinho, muito amor. Eu já dei uma passada de olho assim, não vi meus pais, chegaram ontem à noite de uma viagem ao exterior, com uma turma da família. Estou imaginando que ele está se adaptando aí ao fuso horário. Mas se ele estivesse aqui, eu diria, a gente sabia de um pai amoroso. Extremamente amoroso. Pai e mãe. Nós apanhávamos à noite. No outro dia de manhã é como se nada tivesse acontecido. Ele dava bom dia, ele abraçava, a gente chegava na mesa, estava tudo tranquilo. A gente, nós que éramos errados, que apanhamos, a gente é que ficava, como é que vai ser amanhã de manhã, encarar papai na mesa, mamãe, tranquilo, normal. O amor continuava. Não tinha plaquinha, sente naquela mesa ali na outra sala, você deixou de ser filho, não. O amor continuava. Então por isso que eu digo, não esqueça a maldição. Mas eu quero levar você a pensar nas bênçãos do Senhor. Como dissemos, Malaquias viveu aproximadamente do ano 458 a 433 a.C. Depois de Malaquias, aconteceram 4 séculos de silêncio, sem profetas, até que Jesus nasceu. O público para quem Malaquias pregou foi um público que havia passado 70 anos, vamos lembrar disso. 70 anos do cativeiro da Babilônia. Agora estavam eles para reedificar a cidade de Jerusalém, e nós lemos o texto no momento da confissão de Ageu. O povo estava dizendo, não, está muito bom, deixa o templo como está, o negócio são as nossas casas, a gente está preocupado com as nossas casas. E Deus vendo o povo sendo infiel a Ele. Deus abençoando o povo, Deus dando bênçãos para o povo, e o povo nem aí para com a sua fidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas, sendo infiéis. Malaquias foi contemporâneo de Esdras e de Neemias, 2 grandes reformadores, líderes e governantes. E os 3, Malaquias, Esdras e Neemias, combateram a infidelidade do povo para com Deus e a negligência desse povo para com o dízimo. Malaquias, em todos esses momentos, ele reafirmou que o Senhor é grande, que o Senhor é santo. E eu quero lembrar o meu, o seu coração. Deus é grande, Deus é santo. Deus merece infinitamente mais do que temos feito, em respeito, temor e tremor diante do Senhor. O comentarista bíblico do livro de Malaquias, Baldwin,
ele usa como título, comentando esse texto, ele usa como título o seguinte: o Senhor Deus quer abençoar. Isso eu achei tão belo. Ele abordar esse texto do capítulo 3, esse comentarista bíblico, explicando, falando sobre cada versículo, e o título que ele coloca, prestem atenção, é: o Senhor quer abençoar. Deus quer nos abençoar. O texto que nós lemos está entre dois sermões de Malaquias sobre a justiça de Deus, abrasadora, da qual nenhum ser humano escapa, nem eu, nem você. Por mais que a gente venha à igreja, trabalhe em ministérios, façamos o que façamos, nenhum ser humano escapa à justiça de Deus. E esse texto que nós lemos está exatamente entre duas mensagens de Malaquias pesadas sobre a justiça de Deus para o povo de Israel. E esse texto vem como um bálsamo, é um refrigério para o povo, para mostrar que exatamente porque Deus não muda na sua paciência, é que o seu povo recebe sempre uma nova oportunidade para arrependimento. Guarde isso. É porque Deus não muda na sua paciência, na sua longanimidade. Deus não nos ama e não muda em relação a gente por conta de erros que a gente comete. Isso é muito belo quando dei o exemplo do pai e da mãe, que não mudavam, continuavam nos amando e cuidando de nós, e abraçando, e beijando, e zelando, e dizendo que amava, e seguindo a vida, a despeito, apesar dos nossos erros como filhos. Se eles, como pais humanos, eram capazes de fazer isso, e nós o somos, que dirá Deus, que é um Pai perfeito? Ele continua nos amando. E Ele continua nos dando oportunidades para que a gente corrija esses caminhos errados. O mesmo Baldwin, ele comenta e diz: a resposta do Senhor a esse arrependimento que Deus gera no nosso coração poderá ser medida em termos materiais. A resposta de Deus poderá ser medida em termos materiais, mesmo se as colheitas imediatas forem fracas. E o homem que puser suas posses à disposição de Deus terá evidências palpáveis que provem, que Deus aceita e abençoa o ofertante. Baldwin estava dizendo que, ainda que as colheitas no início pudessem parecer, ou ainda que as bênçãos para as nossas vidas possam parecer pequenas, Baldwin está nos ensinando a partir desse texto, e ele está dizendo: calma, confie no Senhor, honre ao Senhor com as suas posses, seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, espere no Senhor. As colheitas estão aparentemente mirradas, aparentemente pequenas. Espere no Senhor, confie no Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Porque este homem que confiar no Senhor, ele terá evidências palpáveis que provem que Deus aceita e abençoa a este ofertante fiel. Deus deseja nos abençoar, ainda que nós teimemos em sermos infiéis. E olha como o profeta enfatiza isso. Olha o que está nos versículos 6 e 7. Olha o versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não cessastes. Achou estranho, não é? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No hebraico literalmente não cessastes. E fica uma coisa estranha para a gente. O que o hebraico está querendo dizer é que Deus não muda. E Deus estava dizendo ao povo de Israel: e vocês também não mudam. Vocês continuam sendo filhos de Jacó. Era o que o termo no hebraico está querendo dizer. Vocês são como
o pai de vocês na história, Jacó, trapaceador. Eu não mudo, eu continuo sendo fiel, eu continuo honrando a aliança que eu fiz, eu continuo abençoando vocês. E vocês continuam, não como meus filhos, mas como filhos de Jacó. Como filhos de um trapaceiro, de um trapaceador. Vocês continuam como que querendo trapacear, me trapacear. Eu sou o Senhor que não mudo. Vós também não cessastes de ser como os filhos de Jacó, cabeçudos, cabeça dura. Eu estou abençoando vocês, cuidando de vocês, e vocês com um coração duro. Deus continuou amando o povo. Olha o que diz lá Malaquias capítulo 1, versículo 2. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Deus diz através do profeta Malaquias. Malaquias 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, olha a pergunta cínica do povo, em que nos tens amado? Então Deus diz, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Eu amei Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus depois mudou para o nome de Israel. Deus diz, eu amei vocês. Mas o povo continuou como filhos de Jacó, como está no capítulo 3, versículo 5. Olha o que a Bíblia nos diz no versículo 5, capítulo 3. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo, vocês continuam trapaceando, até o salário do jornaleiro vocês estão torcendo, vocês estão explorando o órfão e a viúva, ou seja, continuam trapaceando, continuam enganando como filhos de Jacó. Mas Deus estava dizendo, eu continuo amando vocês e me preocupando com vocês, e querendo cuidar do coração de vocês. E no versículo 8 do capítulo 3, depois que Deus diz, no versículo 7, que esse povo continuava desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Deus denuncia que esse povo continuava sendo infiel. No versículo 8, então, a palavra de Deus nos coloca diante dessa ação maléfica do povo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Roubar era trapacear. Roubar era, no hebraico aqui, tirar vantagem, e o pior ainda, era tirar a força. Deus estava usando o profeta para dizer, vocês estão tirando de mim a força, vocês se acham mais poderosos do que eu. Era Deus chamando o povo na maior. Era Deus tentando dizer ao povo, vocês se acham mais poderosos do que eu. Vocês ainda são cínicos de perguntar, em que nós estamos lhe roubando, Senhor? No versículo 9, então, Deus diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Roubar a Deus não é rentável. Abra os olhos. Roube o governo. Não pague o IPTU. Não pague o IPVA. E assim vá roubando, roubando. E veja no final quem sai ganhando. Deus está dizendo, gente, Deus está dizendo ao povo, não façam isso. Eu quero abençoar vocês. Não façam isso. Deus estava ensinando, quem retém, perde. Quem retém, perde. Quem não é fiel, perde. Não se engane. Quem dá para a glória do Senhor, ganha. Quem dá, ganha. Deus coloca a mão dele e Deus sabe agir e recompensar-nos muito bem, melhor do que qualquer pessoa. Baldwin diz,
Deus não pode abençoar pessoas, igrejas ou nações que não lhe dedicam nada. Além disso, Deus se identifica com os seus servos que sabem que deixar de dar para Ele é roubar dele. E vou repetir: Deus não pode abençoar pessoas, igrejas ou nações que não lhe dedicam nada. E quando está dizendo isso, o profeta não está dizendo, não é que você não deu nada, mas eu coloquei lá. Foi mesmo, você colocou o que Deus queria que fosse colocado, da forma como Ele queria, você foi fiel ao Senhor. Bom, não fui bem fiel, não é? Eu não coloquei realmente o que deveria ser colocado. Então Baldwin está dizendo, baseado no que a palavra de Deus fala, no Deus amoroso, mas muito sério e muito justo. Justo. Esse Deus não pode abençoar pessoas, igrejas ou nações que não lhe dedicam aquilo que deveríamos dedicar. Além disso, Deus se identifica com os seus servos, com os servos que sabem que deixar de dar a Ele é roubar dele. É nesse contexto, irmãos, se nós entendermos isto, é minha esperança que agora sim você possa compreender as bênçãos da fidelidade a Deus. Se nós não entendermos a seriedade do peso da mão de Deus quando nós lidamos erradamente com as finanças. E daí porque nós temos escândalos no meio das igrejas. É porque Mamon vale mais do que o Deus que nos criou. É porque na hora de escolher, a gente faz a opção por Mamon, pelas riquezas, pelos bens, pelo dinheiro, e não por Deus. A gente pode até cantar, te dou o meu coração, leve muito a sério isso. Porque quem não é fiel a Deus, seus dízimos e ofertas, não dá coração nenhum. Não é capaz de dar o coração. Quais são as bênçãos da fidelidade a Deus? Agora sim, depois do profeta tratar tão severamente com o povo, agora o profeta traz a palavra de Deus para mostrar como Deus queria abençoar o povo. Olha o que está no versículo 10, o início do versículo 10. O profeta nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A primeira bênção, irmãos, da fidelidade a Deus é participar da obra de Deus. A primeira grande bênção é participar da obra de Deus. Não com qualquer coisa, mas com aquilo que Ele mandou fazer. Eu lembro-me quando Bambam ele ganhou o BBB. Eu não acompanhei. E eu lembro que eu, há muitos anos, estava de férias e com algumas pessoas que não eram da família, e de repente eu comentei numa propaganda que teve lá da Globo, eu disse, meu Deus, como é que alguém assina e gasta dinheiro para ver um negócio desse? E tinha alguém com alguma relação com a família que estava lá no meio da sala, e que era assinante. Mas eu lembro muito bem quando Bambam deu uma entrevista, porque isso me chamou a atenção, quando foi noticiado que ele havia dado o dízimo a um guru. Eu disse, meu Deus, um homem que não tem o conhecimento bíblico, um homem que não diz, olha, eu sou evangélico, eu conheço a palavra de Deus, eu sigo a Jesus, não, nada disso. Era aquela coisa do espiritualizável, eu estou aberto a tudo que foi espiritual, às forças espirituais do cosmos. Ele estava entregando o dízimo a um guru. O que foi que ele entendeu disso? Porque, entenda bem, o dízimo não foi uma prática israelita, outros povos praticavam também. Que bênção é poder participar da obra de Deus. Quando Deus diz, então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, o profeta está transmitindo a palavra de Deus, do próprio Deus. Quem duvidava, então, da existência de Deus,
deve levar a sério as suas exigências e o honrar, porque, como diz a palavra, para que haja mantimento na minha casa. O mesmo Baldwin, ele diz, se a despensa de Deus está vazia, seus filhos deveriam se envergonhar. Eles estão ao mesmo tempo privando-se, os filhos de Deus, de um dos deveres mais gratificantes dos seus servos, que é participar da sua obra. É quando você oferta, quando você dizima, e você faz isso com tanta alegria, e você vê o resultado disso para a glória de Deus. É quando você contribui com cantina, não é pegar, por favor, entenda, você ouviu bem há 15 dias atrás, não é pegar o dízimo e dizer assim, eu vou gastar ele todinho na cantina, em boas obras, vou pagar, gente, hoje é por minha conta a cantina. Aí quando Deus está olhando, está dizendo, isso é um miserável, o cara está pegando o dízimo que era para ele ofertar ali alegremente, e ele está chamando a glória para ele. Hoje a cantina é por minha conta. Não espere isso de mim como pastor, pelo menos com dízimo não. E eu não tenho mais minha sogra para vender e pagar então a cantina para você durante um ano. Ela está recebendo das bênçãos do Senhor lá. Que bênção é quando a gente pode participar da cantina, que bênção é quando a gente pode ver os congressos de jovens, de adolescentes na igreja, adolescentes para Cristo, ganhando vidas, ganhando adolescentes, trazendo famílias para o reino. Que bênção é quando nós ofertamos e dizimamos, isso se transforma nas beneficências da junta diaconal, abençoando, são obras como que de esgoto, silenciadas, não aparecem, mas elas estão sendo feitas e abençoando vidas e famílias, e eles não trazem louros para eles, muitas vezes nem o conselho sabe do que está sendo feito para abençoar vidas que estão precisando. Que bênção quando nós vemos o fruto de dízimos e ofertas transformados também em outras doações para o encontro de casais com Cristo. Recordo-me quando, num desses encontros, estava no banheiro, fui lavar as mãos e chegou então um homem e usou lá, correu, veio e disse, pastor, eu tenho que voltar rápido, rápido para não perder nada. Ele disse, pastor, pelo amor de Deus, o senhor não imagina o que Deus está fazendo na minha vida. Quase que eu dizia, calminha, inocente, bebê, você não faz a menor ideia, isso é só o começo. Só pude dizer assim, que bênção, continue, viu, firme, viu, até o final do encontro. E depois a gente se fala, porque tem que continuar. Congregação da Ilha de Janeiro, que bênção. Sociedades e ministérios para alcançar vidas, para levar a mensagem do Evangelho, acampamentos e tantos outros trabalhos. Participar da obra do Senhor. Como dizia a propaganda do cartão, não tem preço, Mastercard, não tem preço. É uma bênção de Deus. São bênçãos da fidelidade a Deus. A primeira, participar da obra. Como diz, para que haja mantimento, para que o reino avance. É mais do que simples comida. Às vezes o crente brasileiro só pensa em comida, né? Comida, comida. É bom, é legal, mas é mais do que comida. Então, bênçãos da fidelidade a Deus. Primeira, participar da obra. Segunda, olha o que está aí na segunda parte do versículo 10. São bênçãos espirituais. Depois que Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, Deus então diz, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A promessa de Deus é derramar bênção sem medida. E sabe o que significa essas bênçãos sem medidas? São bênçãos não proporcionais aos nossos dízimos e ofertas. Vai muito além. Por isso eu quero alertar você, nunca diga, olha, eu tenho direito a isso porque
eu dou dízimos e ofertas fielmente na igreja. Não fale isso. Seus dízimos e ofertas, as bênçãos do Senhor, são muito além de qualquer coisa material que nós possamos receber. São bênçãos espirituais sem medidas. E quando a gente para, aquele hino é belíssimo. Conta as bênçãos, dize quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É você olhar para trás e dizer: Senhor, olha o que o Senhor fez na minha vida ao longo de todo esse tempo. Bênçãos sem medida. Está bem relacionado à ideia, aquilo que está lá em Gênesis 7, versículos 11 e 12, no contexto do dilúvio. As comportas, as janelas dos céus se abriram e houve copiosa chuva. É a mesma ideia da palavra, assim como as janelas dos céus, as comportas dos céus se abriram e desceram águas e mais águas, e gerou todo aquele dilúvio. Deus está dizendo, não tem como medir quando você é fiel ao Senhor. Não tem como medir o que Deus pode fazer. Seja fiel. São bênçãos sem medidas. E aqui sim, bem, mais do que materiais, são bênçãos espirituais sem medida. Quando Deus mandar, choverão uma sequência superabundante de presentes. Não são palavras jogadas ao vento, é o que o próprio Deus diz. Provai-me nisto. Deus diz, me provem, sejam fiéis, me provem. Bênçãos da fidelidade a Deus. Primeira, participar da obra. Segunda, bênçãos espirituais. Terceira, bênçãos materiais. Deus quer nos abençoar materialmente. Olha o que nos diz o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por vossa causa, por amor de vocês, por amor a vocês, eu repreenderei o devorador. Deus prometeu aqui proteger as colheitas do povo de Israel. Deus promete nos abençoar naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa luta. Deus não disse ao povo de Israel, fiquem em casa, não façam nada, e fiquem só orando e louvando, que aí os anjos vão arar a terra, os anjos vão lançar as sementes, os anjos vão providenciar tudo ali, irrigação, tudo, não. O deserto floresce com tecnologia, com sabedoria dada por Deus e com a bênção de Deus, que se não tiver chuva, não vai florescer nada ali. Se Deus não operar com o seu poder, nada. Israel tem provas disso na sua história. Os profetas sempre falaram da bênção de Deus como fruto da terra. E Malaquias afirmou a proteção de Deus contra o devorador. Você sabe o que era o devorador? O profeta Joel, no capítulo 1, versículo 4, ele fala de 4 tipos de gafanhotos que existiam, que vez por outra passavam pelas colheitas de Israel. 4 tipos de gafanhotos. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. 4 tipos de gafanhotos. Deus ainda diz mais, a vide, a videira, que era a árvore mais importante, que estava ligada à festa, até a esposa, ela é comparada a uma videira, desse homem que teme a Deus, ela é comparada à videira. O fruto da vide, a festa, o encantamento nupcial, estavam ligados à videira, ao suco de uva, ao vinho, o cacho de uva, quanta beleza. Deus diz, eu vou proteger a videira. A videira, ela vai produzir sem falhar, não vai ter falha, vai ter bênção sobre as plantações de vocês. Mas eu quero voltar ao gafanhoto, só para lhe dar uma ideia.
4 tipos de gafanhotos, repito. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Quando Israel ouviu essa palavra, Israel entendeu bem. Joel 1,4, como foi projetado aí. Como Deus falou ao povo de Israel, através do profeta Joel. E como Deus falou aqui, através de Malaquias. Os dízimos, Deus estava dizendo, são uma defesa natural dada por Deus para combater o devorador, que na Bíblia aqui é comparado a gafanhotos. Existe um chamado gafanhoto do deserto, do Oriente Médio. Ele é um inseto considerado um dos mais destrutivos do mundo. Cada espécie desse devorador do deserto tem apenas de 4 a 6 centímetros de comprimento. 4 a 6 centímetros de comprimento. Mas ele ingere o seu próprio peso em comida todos os dias. Então imagina você que pesa 80 quilos, todo dia comendo 80 quilos de comida. Pouquinho, não? É isso que cada gafanhoto faz. Imagina um enxame. Em um único dia, um pequeno enxame com cerca de 500 milhões de gafanhotos são capazes de consumir uma plantação que alimentaria 500 pessoas por um ano. Um enxame de 500 milhões de gafanhotos são capazes de consumir plantações que alimentariam 500 pessoas durante um ano. Você dá para ter ideia do que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, olha, eu vou repreender esses gafanhotos. Esses gafanhotos não vão atingir as plantações de vocês. Eu vou abençoar vocês. São bênçãos materiais, quando nós somos fiéis a Deus. Há um tempo atrás foram instaladas placas solares aqui no prédio de trás da igreja, do departamento infantil. Sabe como foi? Isso foi possível através dos nossos dízimos e ofertas, da nossa fidelidade ao Senhor, da doação de trabalho, de orientação técnica, gratuitamente, por membro da igreja. E através dos dízimos e ofertas de cada um de nós aqui. Nós não fizemos 1 centavo de campanha, dada a nossa fidelidade. Agora, pare um pouquinho e responda ao seu coração. Você tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas? Não me responda. E aí você para no seu coração e se você não tem sido, você diz, Senhor, então a gente pode fazer mais. Pode. A gente pode fazer mais. Podemos sim. Mais para missões. Mais para o trabalho das sociedades e ministérios da igreja. Mais, podemos fazer mais e que tudo isso resulte em mais vidas, em mais famílias, para a glória do Senhor. Quando nós nem fazemos ideia daquilo que com alegria, sim, nós devemos estar ofertando ao Senhor. São bênçãos materiais, muitas bênçãos, que vão para além da conta de tudo que a gente tem, que Deus nos concede, e que a gente pode, precisa e devemos usar sim para a glória do Senhor, para a expansão do reino. Mas uma última bênção, não só participar da obra, não só bênçãos espirituais, não só bênçãos materiais, mas eu quero terminar com uma quarta bênção que o texto aqui nos apresenta, é o testemunho. Olha o que está no versículo 12, todas as nações vos chamarão felizes,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vou repetir. Todas as nações vos chamarão felizes, Deus estava dizendo ao povo de Israel, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só boas colheitas, só bênçãos materiais, só prosperidade material não fazem um povo realmente feliz. Há nações com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, altíssimo, mas acompanha isto também, ainda além da questão da economia top no mundo, acompanha também um triste alto índice de suicídio. Mamon é valorizado, a riqueza, a economia, e tudo isso deveria ser bênção de Deus pelo trabalho, por muito estudo, por muita dedicação que há, sim, mas tudo isso deveria ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E quando falta Deus, pode sobrar muito dinheiro, mas vai faltar razão para viver. Vai faltar razão para viver. Eu estava no final da adolescência, foi quase agora, por isso que eu consigo lembrar. Programa fantástico. O repórter leu uma carta que foi enviada para a Rede Globo. Era uma adolescente angustiada. Ele relatava as riquezas da família. E dentre várias coisas ele dizia, eu posso viajar o mundo. Meus pais têm iates, não era um. Meus pais têm iates. E por aí vai. E ele relatava, e ele contava na história. Mas eu não tenho amor dentro de casa. Eu não tenho amor dos meus pais. Eu não tenho paz nessa casa. Veja, dinheiro para dar e vender, para jogar como doido para cima. Riquíssimo, a perder de vista. Mas aquele adolescente estava perdido em meio a tanta riqueza material. Faltava Deus. A falta de Deus. Deus prometeu fazer esse povo prosperar. Sim, Deus promete fazer prosperar quem dá liberalmente. Se você abrir em Provérbios capítulo 11, versículo 25. Provérbios capítulo 11, os versículos 24 e 25. A palavra de Deus nos diz, Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Observe bem isso. Isso é a palavra de Deus. Quem dá liberalmente, Deus abençoa e Deus acrescenta mais e mais. Mas aquele que retém mais do que é justo, quando você retém dízimos que são do Senhor, você está roubando o Senhor. Você está retendo mais do que é justo. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, será para perda pessoal. Olha o versículo 25, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quando nós retemos, a gente pensa que a gente está se tornando mais rico. Não, nós estamos empobrecendo. Quando nós damos, o Senhor está olhando para nós. Quando nós somos fiéis a Ele, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, quando nós abençoamos vida, ajudamos vidas, que bênção. Não com aquilo que é do Senhor. Não vá pegar o IPTU
ajudar pessoas e dizer: pastor, eu estou precisando ir lá na prefeitura. Eu vou dizer: boa ida. Não, mas eu queria que o senhor fosse comigo. Eu? Fazer o quê? Ele disse: não, é porque eu vou encarar o prefeito. Sim, a gente pode tentar conseguir uma audiência, né? Procura quem é aí da prefeitura e vamos conseguir uma audiência. Mas você quer falar o quê? Ele disse: não, é porque eu queria só explicar ao prefeito que eu fiz uma boa ação numa favela aqui da cidade. Sim, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele disse: não, eu queria que no final o senhor orasse, né? Pelo menos para acalmar um pouquinho o prefeito, né? Que eu sei, o prefeito pode dar um grande abraço, mas depois que eu sair dali, ele vai dizer: ó, tem IPTU aí para cobrar e com juros, viu? E bota para torar mesmo. Que a obrigação dele era para pagar o IPTU. Ele foi fazer boa ação, não, ele devia fazer com outro dinheiro, não com o dinheiro da prefeitura. Então não é com aquilo que é do Senhor, não é aquilo que eu preciso entregar e ser fiel ao Senhor. Não, não. Eu preciso administrar e fazer o bem com aquilo que Deus me dá. Se eu vou dar o dízimo, eu tenho 90% para administrar e saber viver com ele. E dentro daquilo que ele me concede. É por isso, olhando para Provérbios 11, 24 e 25, que Jesus diz o que diz lá em Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dê com alegria. Dê dentro das suas posses, dê administrando corretamente os seus recursos, seja fiel ao Senhor, e você possa fazer isso com alegria, dentro do que a palavra de Deus fala. Você sabe, não adianta chegar lá com metade do valor do IPTU e dizer: olha, eu estou dando só metade do IPTU esse ano, mas foi com alegria, viu? Eu estou dando com muita alegria, para ajudar um pouco, não é? Não, não, você tem que pagar integral, tem que fazer na integralidade. Senão você vai acumular dívida. E Paulo é quem cita Jesus. Paulo é quem cita Jesus lá em Atos. Para a gente então ir terminando, Atos 20, 33 a 35. Atos 20, 33 a 35. Quando Paulo se despede dos irmãos, dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, naquela despedida tão tocante, dos irmãos da igreja de Éfeso, dos Efésios, Atos 20, de 33 a 35, Paulo então termina a sua pregação, do seu discurso de despedida, dizendo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais bem relacionado com Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que bênção é podermos dar ao Senhor dízimos e ofertas, porque nós estamos devolvendo a Ele, como diz Davi lá em 1 Crônicas 29, Senhor, quem sou eu? Você, Davi, você é o rei de Israel, você é o homem mais rico de Israel. Eu acho impressionante, Davi termina o Salmo 40 dizendo: eu sou pobre e necessitado. Se eu estivesse do lado de Davi, eu dizia: Davi, você está bem? Ou você está precisando de um psicólogo, um psiquiatra? Você é pobre e necessitado? É isso que Davi termina dizendo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É uma das mais profundas declarações, sabe por quê? Porque é o que ele diz lá em 1 Crônicas 29, Senhor,
nós te damos. Mas nós te damos de tudo que nós recebemos. Nada é nosso, Senhor, é teu. Então a gente recebeu do Senhor. Senhor, não foi o nosso braço, a gente tem consciência disso. Foi pelo nosso braço, mas foi o Senhor. Se o Senhor não agisse em nós, nós não teríamos nada disso. Então, Senhor, nós estamos te dando daquilo que o Senhor nos deu. Foi o Senhor quem nos deu e nós agora te damos, Senhor. Então, dízimos de fato é pouco, quando nós entendemos que nós recebemos tudo. Mas Deus testa a nossa fidelidade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado. Eu não vou poder falar e eu não estarei aqui quando for anunciado. Mas essa igreja vai ter a oportunidade de abençoar outros pastores. Quando for anunciado, lembre-se dessas palavras hoje. Bem que o pastor disse que a gente ia ter a oportunidade de abençoar um outro pastor que não é aqui, nem eu, nem o pastor Luizinho. Nós já temos sido muito abençoados por essa igreja e louvamos muito a Deus por isso. Muito. Mas nós teremos a oportunidade de abençoar um pastor e uma esposa no tempo certo. Aguarde. E aí lembre-se, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ver a alegria, o brilho nos olhos de um pastor, de uma esposa, que luta, que trabalha, que busca ser fiel ao Senhor, não tem preço. Não tem preço. E eu quero terminar com uma frase de um pastor presbiteriano americano, que pregou mais de 13 mil sermões. Está na internet. O seu ministério foi na Escócia, na Inglaterra e na Coreia. A.T. Pierson. Ele viveu de 1837 a 1911. E ele disse o seguinte: quando o coração é convertido, veja bem, verdadeiramente convertido, quando o coração é convertido, o bolso também se converte. Quando o coração é verdadeiramente convertido, o bolso também se converte. Talvez seja a hora de voltar para casa, de ter uma conversa séria como casal. E eu quero estimular que isso parta de você, homem. Seja homem. Seja macho nordestino. Você é? Não precisa ser palmarense. Mas assuma seu lugar. Se talvez você não tenha ajudado como casal a serem fiéis ao Senhor, então pare e diga: eu tenho errado até aqui, mas eu não quero continuar no erro. Eu ouvi a palavra de Deus. Deus falou meu coração. Sim, foi a palavra dele. Não foi pastor, é a palavra dele. Se o Espírito de Deus não falar ao nosso coração, não vai ser o melhor de todos os pastores brasileiros nem estrangeiros. Converse com sua esposa, ore com ela, sentem, abram o orçamento, reorganizem as finanças. Não tem aperto que seja mais benéfico do que dizer: nós vamos realinhar tudo aqui. E a gente vai começar por nossa fidelidade a Deus. Pode ser que às vezes o empecilho seja a esposa. Então você, como líder em casa, homem amoroso, vai sentar com ela e você, esposa, seja sensível. Abençoe a vida do seu marido. Não seja insubmissa àquilo que Deus fala ao seu coração e ao coração dele.
Filhos, essa não é a hora de perguntar se seus pais são fiéis. Daqui a 6 meses vocês podem fazer isso. Estou dando uma chance para você, pai e mãe, senão você não percebeu. Daqui a 6 meses você, filho, filha, pode dizer: pai, vem cá, aquela mensagem do dia 21 de abril, 6 meses atrás, vocês estão sendo fiéis, não é isso, pai, mãe? Falem a verdade diante do Senhor, não mintam, não contem meias verdades, não tentem enrolar. Sejam pistós, sejam fiéis. A igreja do Senhor poderá avançar e fazer muito mais, muito mais do que tem feito, para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus os abençoe.